A primeira questão diz: se a pessoa tem 10 filhos e não tem condições de pagar o Zakat al-Fitr para todos e a pessoa quer pagar e é obrigatório, o que deve ser feito? Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Alguém que tem agregado familiar que ele não consegue suportar pagar o Zakat al-Fitr para todos, o que é que deve fazer? Paga ao número das suas condições. Se você tem para pagar para 3, paga para esses 3. Se tem para pagar para 4, paga para esses 4. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah não supercarrega alguém acima da sua capacidade. E atenção, os ulamás, quanto ao assunto de ter a quantidade eles definem de que se você tiver o que pode comer naquele dia e na noite daquele dia, o que restar, isto sim, então calcula a partir daí. Estamos a dizer, o não ter que estamos a falar, calcula-se, você ter o que comer naquele dia e na noite daquele dia, o sobro é este que você vai usar para ver quantas pessoas vai chegar para quantos. Perceberam? Comprou sua comida para o seu Eid, comprou esses produtos e você sabe o que eu tenho é este. Isto consigo comer de já até a noite. Melhor assunto nkina. Então ele um halavo, ele é um halavo. Monelo kamempiera para atuaga vindo malivere yao. Mone halevo yetu kama netu oliva. Allahu alam. A segunda questão diz: se a pessoa tem uma filha que não faz salati, kafir, pode pagar o Zakat al-Fitr para essa criança? Uma menina que já tem idade, 23 anos. Eu falei no início que as crianças, melhor, o Zakat al-Fitr é obrigatório aos muçulmanos. Quem não for muçulmano, não é obrigatório pagar o Zakat al-Fitr. E traçamos aqui diretrizes, regras, para ser considerado muçulmano tem sinais. Um dos sinais muito importante e indispensável é a pessoa ter shahadatu la ilaha illallah e iqamatu salah. Estamos juntos? Então, se a pessoa fez shahadatu la ilaha illallah, quer dizer, ele dentro assume que eu sou muçulmano, mas ainda não faz salah, ainda ele não é chamado de muçulmano. Por mais que viva consigo, não estás obrigado a pagar para ele até que ele faça o salah. Estamos juntos? Temos a seguinte que diz: se a pessoa tem a vontade de pagar o Zakat al-Fitr e até a data ele não conseguiu as condições, o que deve fazer? É aquilo que eu respondi lá. Só você é obrigado a pagar se você ter o que pagar. Se você não tem esta obrigação, porque as suas condições são daquelas de você receber, se ganhar. E alguém perguntou, alguém que é necessitado, mesquinho, é obrigado a pagar? Se ele tiver, é obrigado a pagar. Vamos supor que ele já não tinha, mas vieram lhe oferecer Zakat al-Fitr a uma quantidade suficiente, que serve para ele comer naquela festa até a noite e sobrar. Ele sim deve pagar com o que lhe ofereceram, não é nenhum problema. Estamos juntos? Sim, não tinha, mas agora tem. Não tinha, mas agora tem. O que vai acontecer é que quando você lhe oferecer Zakat al-Fitr, não vai pensar das festas, vai pensar depois das festas, mas estamos a tratar as Eid. Assunto aqui é velar assunto do já lhe deram o suficiente e você e a sua família festejarem, passarem bem naquele Eid. E restou. Então o que resta pode sim pagar Zakat al-Fitr sem nenhum problema.
E a outra questão diz: a pessoa que casou com uma cristã e o homem jejua e a esposa não jejua. Este homem deve tirar zakat al-fitr para aquela sua esposa cristã? A sua esposa cristã não está dentro das obrigações do zakat al-fitr. Essa mulher não está dentro das obrigações do zakat al-fitr até que ele seja muçulmano. Com isso, você não está obrigado a pagar para ela o zakat al-fitr. Você é muçulmano, casou uma cristã. Enquanto ela é cristã, você não tem como pagar zakat al-fitr para ela, porque o zakat al-fitr é obrigatório para muçulmano. Outra questão diz: um filho cristão e seus pais, no meio do Ramadã, deixou de ir à igreja, começou a jejuar. Mas os seus pais tentaram lhe impedir que volte à igreja. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, amém, importante. E o filho não quis ouvir, continuou a jejuar, mas vive na casa de uma muçulmana. Este filho tem o direito de pagar o zakat al-fitr para ele e comprar em roupa, ele chunar, ele caprichar como um shehe. A primeira parte não. A parte de zakat al-fitr, ainda este menino não definiu o Islã. Está na razão, está na tutela dos pais, está na religião dos pais. Ainda é cristão. Então o processo que ele está a fazer, inshallah, pode lhe levar ao Islã. Mas não é muçulmano, está só a jejuar, não está a rezar. Mas se ele está a jejuar, está a rezar, é ser muçulmano, não importa os pais. Se ele está a rezar, está a jejuar, é muçulmano, não importa os. Pode sim, se vive na sua casa, paga zakat al-fitr. Se a criança jejua e reza, vamos sublinhar isso. Não vamos olhar da sua origem. Se os pais são cristãos, são majusi, não. Esta criança é muçulmana. Se está na tua casa, sim, tens a obrigação de pagar o zakat al-fitr para ela. Mas se a criança só jejua, não reza, não tem obrigação de pagar para ela, porque ainda ele não é muçulmano. Mas assunto de ornamentar a festa dela, sim, deve comprar melhor roupa para ela. Isso chama-se para cativar, amolecer mais o coração da criança, ir conviver lá no Eid, o ambiente que nunca viveu na igreja. Pode ser um motivo de você fixar mais esta criança não voltar à igreja, ajudar a ela a se converter na totalidade. Mesmo se existisse um momento de dividir o zakat, esta criança ia ter, chama-se muallifina qulubihim, está lá dentro, com direito de pessoas que estão a entrar no Islã, mas não estão fortes ainda, tem dúvida, qualquer momento podem sair ou podem. Esses precisam tratamento para o quê? Para se sentirem em casa, para ele gostar mais do Islã. Então façam tudo o que você pode fazer para ele gostar mais do Islã. Muito melhor tamae, muito melhor kofioe, muito melhor chinelude, arapeseto, nagaroi oitini. Isto será melhor para você fazer. A oitava questão: quem deve receber o zakat al-fitr? O zakat al-fitr recebe necessidades dos muçulmanos. O zakat al-fitr é diferente de sadaqa qualquer. O sadaqa você pode dar ao muçulmano ou não, mas assunto se é zakat, tem sido, o zakat sempre é um produto determinado, em quantidades determinadas, nas pessoas determinadas, para pessoas determinadas. Então, saem dos muçulmanos para os muçulmanos necessitados. Não vai mais para os não muçulmanos. Por mais que você olhe a ele, que ele necessita. Se ele necessita, faz um sadaqa qualquer, lhe ajude. Não em nome do zakat, porque não é digno para um não muçulmano. Allahu Alam. A pessoa que não tem e o zakat é obrigatório, o que deve fazer? Já respondi. Esta pergunta já respondi. Se você não tem, não tem como dar o que não tem.
faqidu shay'in la yuti o hanetu kambaha no kan netu nintenteri sana kayo kan netu movaka ovulu amroto o kan netu himmamba wone lemru nyuna ya piera ojo hiyu no tana kendwe halevo parawaba hatwagina bondo kimana ni banana. A última questão diz que alguém tem uma filha de 9 anos. As crianças às vezes jejuavam e às vezes interrompia o jejum. A mãe proibia-lhe a jejuar. E esta criança tem o direito. Não sei por que razão. A pergunta é, o que eu ouvi, né? Crianças menores que jejuavam, às vezes roubavam água, bebiam, a mãe pode lhe mandar parar de jejuar de vez? Foi essa a pergunta, não é? Sim. A criança, as menores, somos orientados a lhes treinarmos. Até elas podem jejuar até 12 horas. Se ver que elas não conseguem, podem quebrar. O dia seguinte, assim sucessivamente. Mas não lhe manda parar. Estamos juntos? Sim. Treine elas, não lhe mande parar. Mesmo que acordou, comeu o sahur consigo, até 7 horas, mamãe que ngueria. E o dia seguinte quis acordar, lhe doler, até que a criança treine. Kam hono netu, ne kan hono ne lanluku, ne kan hono la profeta, atoko yo hono la nyuwa yo jelon kayem ita kuita no orean. Ne kai boro problema. Kai babo? Ning hi atuke. Baba ngweri le yebo. Não tem mais questão. Não tem questão. Tielo. Mana, estilo elo ntukeleye, onhiwe estilo elo atukake en otras palabras. Mana, onhiwe estilo elo ntukeleye. Kama ono tuka awatamu yolo orintini ni bebisi la marinkani mese mono otunke ahite la madhuria. Então, Heleno ni hawira é a etapa que a criança está. Então ela vai jejuar assim até habituar, saber que tem essa obrigatoriedade. Inshallah vai cumprir como deve ser, quando crescer. Sim. Já perceberam? Então, aqui terminamos com as nossas questões. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta